Então, essa aula é uma aula do curso preparatório para os institutos federais. Hoje nós resolveremos exercícios de provas anteriores dos institutos federais e faremos revisões de conteúdos, dependendo da necessidade. À medida que for necessitando, a gente vai fazendo. Ai, que bom, chegou mais um. Então, o que que acontece? É, Vamos conversando aqui só um pouquinho, gente, até os demais chegarem mais, porque estão chegando, só para a gente já ir aproveitando o tempo. Vocês lembram qual era a fórmula para calcular a área de uma circunferência? O raio vezes π ao quadrado vezes 2 dividido por 2. Tá quase, filha. Vamos lá. Quem dá outra sugestão aí? Quem dá a base vezes a altura dividido por 2, Roberta, é a fórmula para calcular a área de qual figura? De um trapézio, professor? Opa, peraí. Vamos lá, Nilim. Vamos ver, resolver isso aí direitinho. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área, Roberta, do quadrado? Quase. Do retângulo? Quase, Roberta. Eu vou fazer um desenho. Aí, Do garotinho, triângulo? parabéns. É a área do Vladimir, do triângulo. É a área do triângulo. Então, anotem aí, moçadinha, tá? Para a gente já organizar essas coisas, porque lá vocês vão ter que saber essas áreas das principais figuras aí de cor e salteado, bem certinho. E saber aplicar, que é o mais importante. Entende? Me lembra de fazer um desenhozinho com vocês lá depois, na hora que a gente estiver fazendo o cálculo das áreas, que eu vou fazer um desenho que vai ajudá-los bastante a lembrar. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, ok? A área de um quadrado, gente, quem lembra da formulinha? Que é a mesma da área de um retângulo. Lado vezes lado, normal. Lado vezes lado, Ana. Clarinha tá certinho, lado vezes lado. Ou a gente chama de base vezes altura. A mesma coisa, ok? Agora, vamos para um que o colega aí lembrou-se aí, ó. Qual é a fórmula que a gente utiliza, gente, para calcular a área de um trapézio? Base maior por base menor. Clarinha, tá no caminho certo. Vamos lá. Base maior mais a base menor. Aí isso dentro entre parênteses, né? Vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, vamos lá, ó, base maior, aí você coloca um Bzão, mais a base menor, um Bzinho minúsculo, entre parênteses, né? Aí você coloca isso entre parênteses. Vezes a altura, dividido por 2. Ok? Desse jeito, moçadinha. Beleza, beleza? Vamos relembrar a área do círculo, moçada. A da circunferência? Isso, a área, isso. A gente fala círculo, Clarinha, porque assim, ó, é aquela região que está dentro da circunferência, sabe? Aham, sei. Então, deixa eu pegar uma figura aqui.
Eu vou pegar uma figura aqui para ficar mais entendível para vocês essas coisas que a gente está falando. Olha aqui, ó. Que figura que é essa aqui, moçadinha? Vocês conseguem ver bem daí? Dá para ver, sim. É um cilindro. É um cilindro. Maravilha. É um cilindro. Se a gente olhar a base do cilindro, ó, que figura que é essa? Círculo. Isso. Aqui, ó, a região de dentro, Clarinha, ó, é um círculo, ó. E essa periferia aqui, ó, essa periferia é a circunferência. Ah, professor, agora eu estou entendendo, por isso que eles falam assim, ó, qual é o perímetro da circunferência? Se a gente conseguisse, eu não tenho aqui a fitinha do mesmo tamanho, gente, ó, ela quase envolve tudo, ó. Se eu conseguisse encostar as duas pontas aqui, ó, e depois espichasse aqui, ó, isso aqui é uma enforca-gato, aquelas braçadeirazinhas, ó. Tá vendo? Se a gente conseguisse envolver aqui, ó, fazer direitinho, ó, que faltou só um pedacinho, ó. Na hora que você estica ela, ó, aí vai dar um perímetro. Esse perímetro, gente, o comprimento disso aqui é igual a 2πr. Ah, professor, entendi, eu não posso misturar as fórmulas? Não pode, ó. Agora, a área desse círculo, ó, essa região aqui que vocês estão vendo, essa área, nós calculamos ela com a seguinte fórmula: π vezes o raio elevado ao quadrado. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Aí dá a área do círculo. E o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência? 2 vezes π vezes o raio. Tá, galerinha? Anota essas formulazinhas, porque é muito importante para vocês. Né? Então, dessa forma, a gente vai fazendo o quê? A gente vai, né, determinando. Esses elementos que têm quinas, gente, a gente chama de vértice, ó. Tá vendo? O vértice do cubo, ó. Nesse caso aqui, ó, esse cubo, ele tem o quê, ó? Tem 4 vértices, ó, aqui na base, mais 4 vértices, quer dizer, aqui no topo, e mais 4 vértices aqui na base, ó. Tá vendo? Vértice, vértice, vértice aqui e vértice aqui. E tem as faces, ó. Face, lembra de face do rosto, ó. Tá vendo? Aí ele tem 6 faces. E as arestas, gente, ó, são essas quinas, ó, né? Que é a junção de 2 faces. Quando junta 3 faces, formam-se um vértice. Quando junta 3 faces, forma-se um vértice. Vocês entenderam? Juntou 3 faces, forma-se um vértice. Ok? Aí esse aqui, ó, ô professor, se a gente fosse calcular o volume aqui, olha, desse cubo que você está na mão, o que a gente ia ter que fazer? O volume, gente, é sempre a multiplicação, é o produto do comprimento pela largura e pela altura. Você vai multiplicar essas 3 dimensões, tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo, nos 2 casos, gente. Professor, qual é a diferença? O paralelepípedo, gente, é como se fosse um tijolo ou um livro. Sabe um livro? Ele tem um comprimento, a largura é diferente do comprimento e a altura é diferente tanto do comprimento quanto da largura. Então, o que acontece? O produto dessas 3 grandezas dá para a gente o volume. Né? Aí a gente tem que ficar atento com o quê? Com as unidades. Quando for um perímetro, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, ó, você vai medir isso aqui, por exemplo, em metro, em centímetro, em decímetro.
Agora, quando for área, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, quando for volume, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Agora, o que o prof vai fazer? Ele vai compartilhar aqui uma provinha. Olha aqui, ó. Eu estou fazendo essa revisão, gente, em função do que a gente tem percebido aí, a necessidade das aulas, tá? Ó, quem lê para gente? Alguém lê? Tá aparecendo muito pequenininho para vocês aí, gente? Ó, em um campus do Instituto Federal de Santa Catarina foi construída uma quadra de basquete, conforme mostra a figura 1. Professor, Oi? não está transmitindo. Verdade, senhor. Ah, não tá? Não. Pior Ai, que pai não do tá céu. mesmo. Ah, perdão, por isso como é que vocês iam ler, né? Olha, dá uma olhadinha lá, ó. Agora foi. Foi? Ai, perdão, gente. Quem lê pra gente? Quer que eu leia? Sim. Ok. Em um campus do IFSC, Santa Catarina, né? Foi É. construído uma quadra de basquete, conforme mostra a figura 1. A figura 2 apresenta uma parte dessa quadra formada por um círculo do centro em O, raio OA, e um retângulo ABCD. Peraí, é que eu não estou enxergando. Circunscrevendo a metade dessa circunferência. Olha, vocês entenderam o que ele falou? Olha lá, ó. A figura 2 representa parte dessa quadra. Ele veio aqui, ó, e fez um zoom aqui, ó. Vai representar só a parte. Ele vai pegar só esse pedacinho aqui, ó. E aí ele só virou ele, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que estava virada de lado, ó, ela está na base agora da figura, ó. Ok? Olha lá, ó. Formada por um círculo de centro O e raio OA. E um retângulo. ABCD, ó. Perceberam o retângulo aqui, ó? Então você tem um círculo, ó, cujo centro está em O. Quanto que vale o raio, prof? Aqui, ó, OA, ó. OA. E um retângulo ABCD, ó. Eu não vou falar, vamos ver se vocês vão matar a charada. Se a área do retângulo ABCD é 8 metros quadrados, então a área do círculo é, e agora, galerinha? 0, professor. Oi? 0. A área do círculo Uhum. deu 0, toda essa área aqui deu 0. Olha, para ela ser 0, ela tinha que ser menor que um ponto, porque até o ponto tem uma área lá pequenininha, mas tem. Primeiro, gente, qual é a fórmula para a gente calcular a área do círculo? Pi vezes o raio ao quadrado. Maravilha, maravilha. E esse é o nosso... Ai, gente, o Zoom me faz muita falta. Eu estou dando aula pelo Meeting aqui, porque ele não está aceitando a minha senha lá. Pi vezes o raio elevado ao quadrado é o quê? É a área do círculo.
E daí, professor? O que a gente precisa descobrir, então, gente? O raio. O raio, parabéns. Parabéns. O raio. Quanto que vale esse raio, galerinha? 2, Por que que você acha que é 2, campeão? porque de A a D pode ser 1 e B C também. Então, de D a C pode ser 2. Já que Como que é, campeão? Repete pra gente. de A a D pode ser 1 e B, De C A a D aqui, campeão, é. vai ser 1. E D e C vai ser 2. De D a C vai ser 2. Mas se aqui for 2, ó, de D até C, se for 2, isso aqui não é a mesma coisa que o diâmetro, ó. Professor, eu Oi? pensei assim, se o raio é a metade da área, porque ele vai sempre estar na metade, porque ele é metade do diâmetro, pode ser a letra A, que é 4 pi r quadrado. É, vamos ver se a gente raciocina mais com essa figura aqui, moçadinha, ó. Tem informação aí que vai dar certeza para a gente disso aqui. Professor, a área do retângulo é 8 metros quadrados, né? Maravilha! E daí? Aí tava para pegar a largura dele, né, e meter e for o 4, aí o outro ser 2, é porque vai dar 2 vezes Opa! 4 é 8. Opa! Vamos lá? Aí, Professor, ainda não entendi. Espera aí, então. Espera aí que nós vamos explicar. Olha aqui, ó. Ele não falou que o retângulo, gente, ABCD, não tem 8 metros quadrados, ó. Olha lá. Então, a gente vem aqui, ó, vamos demarcar o retângulo aqui, ó. Eu vou fazer uma linha do lado de fora aqui, só para vocês poderem ver, ó. Aqui tem um retângulo, ó. Quanto que tem esse retângulo? 8 metros quadrados. Ora, se ele tem 8 metros quadrados, presta atenção aqui. Vocês concordam que esse segmento aqui é igual ao diâmetro do círculo, ó? O diâmetro não é a mesma coisa que 2 vezes o raio? Vocês concordam com isso? Olha lá, o diâmetro aqui, até aqui no meio, ó, é o raio, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio, todos concordam? Daqui, ó, até ali, ó, é o raio, ó. Só que tem outro raio para cá, ó. Ah, então, prof, o diâmetro, né, que às vezes a turma representa muito ele assim, ó. Ó. Ah, danado. Espera aí. Às vezes a turma representa muito ele assim, ó. Uma bolinha com tracinho na diagonal. Vou tentar fazer aqui. Assim, ó. Tá vendo? Isso é o símbolo de diâmetro. Um símbolo norueguês. Olha lá, ó, de diâmetro. Então, o que que acontece? Se a área do retângulo é ABCD, olha o que está acontecendo aqui, gente. A gente tem um raio para cá, ó. Tem outro raio para cá, ó. Ó. E aqui para baixo, gente, o que que é isso aqui, ó? Vocês concordam que isso também é o raio? Que numa circunferência, esse valor que parte do centro, ó, e tem o mesmo valor ao longo de toda ela, não é isso que é o raio, ó? Ó,
Ah, professor, quer dizer que partindo aqui do centro, então, ó, essa distância aqui é igual ao raio? É. Agora nós vamos juntar essas informações, ó. Se a área do retângulo mede 8 metros quadrados, ó, aqui eu tenho o valor de R, ó, mais. Aqui eu tenho outro raio aqui, ó. Como assim, prof? Uai, daqui até aqui, ó, é a mesma coisa que daqui até aqui, ó. Então, aqui, ó, vale o raio. Aqui, de novo, ó, daqui até aqui no centro, em O, ó, também é um raio. Aqui embaixo, de D até aqui, ó, também é o raio. Ah, quer dizer que aqui eu tenho um segmento igual ao diâmetro? Com certeza, ó. E nesse lado aqui nós temos o raio, ó. Então, ó, para poder dar 8 metros quadrados de área, gente, essa parte aqui vale 4, ó. Espera aí que eu acho que tem um aluno tentando entrar. Só um instantinho, gente. Bora lá em casa, lá. Tá. E o aluno que estava tentando, sabe que ele conseguiu? Acho que conseguiu, né? Espera aí. Agora o que eu tenho que fazer? Só um instantinho. Vocês estão vendo a área da figura que a gente estava estudando? Sim. Tá, Sim. então tá joia. Perdão aí pela interrupção. Olha aqui, ó. O que nós temos nessa figura? Eu vou apagar aqui um pouco para vocês. Ó, então, se a gente tem um centrinho, ó, esse segmento que vai tocar lá na periferia, ó, ele é sempre quem? Deixa eu colocar a borracha aqui para vocês perceberem melhor daí. Esse segmento que parte do centro e vem até a periferia, ó, é o raio da circunferência, ele tem sempre o mesmo valor. Olha, aqui, ó, se eu partir de A e chegar até B, nós vamos ter 2 vezes o raio, que é igual a quem? Ao diâmetro. Esse segmento de A até B é a mesma coisa que o segmento de D até C. Olha lá. É a mesma coisa que o segmento de D até C. Estão vendo? Então, ó, para que essa figura agora ABCD, agora eu vou apagar isso aqui, gente, para vocês entenderem bem, não ficar tão poluído. Essa figura, então, se vocês olharem aqui, ó, essa figura, ó, ABCD, ela tem uma área de 8 metros quadrados. Para ela poder ter 8 metros quadrados, galerinha, olha lá, não ficou tão apagadinho, mas já deu uma limpada lá. Para ela ter 8 metros quadrados, o que acontece, ó? Ó, esse lado aqui vale 4, esse lado aqui é igual ao diâmetro aqui, ó. AB, ó, esse segmento AB, que é igual a 2 vezes o raio, ó, que é igual ao diâmetro, é a mesma coisa que DC. Ó, é a mesma coisa que DC. Daqui do centro até o A é igual ao raio, daqui do centro até B também é igual ao raio. Então, a gente soma R mais R, ó, e esse lado aqui também, ó, é um segmento igualzinho ao raio, ó. Vocês perceberam? Ó, de O até aqui no sinalzinho de mais, ó, se você descer nessa direção do sinalzinho de mais, também vai dar o raio. Se aqui é 2R, ó, aqui só vai poder valer R, ó. Aqui só vai poder valer quanto? R, ó. É um segmento do tamanho do raio. Para que isso dê 8, gente, esse raio vale quanto? 2, ó. Porque aqui R, 2, com mais 2, 4. Aqui, olha, 4 vezes 2, 8, para a gente poder obter a área desse retângulo, ó. Para obter a área desse retângulo, ó, nós temos que multiplicar a base dele vezes a altura dele. A base vale quanto? 4. E a altura dele? 2.
Ou lado vezes lado, 4 vezes 2, 8. Então, nós descobrimos o raio. O que a gente faz agora, gente, para calcular a área do círculo? Ele deu para a gente o valor de π? Não. Não. Então, nós vamos deixar aqui, ó, em função de π. O que é isso aí em função de π? Ele está dependendo do valor de π. Ele não deu o valor de π para a gente. Ah lá. Π vezes 4 é igual a 4 vezes π, não é? Ó? Ah lá. Π vezes 4 é igual a 4 vezes π. Como isso aqui foi dado em metros, ó, aí é área, então vai ser metros quadrado, porque é uma área, ó. Aí, se nós formos olhar lá nas alternativas, ah lá. Se acerta o exercício, ó. Se acerta o exercício na boa, moçada. Espera aí, como que a gente faz aqui? Olha lá as alternativas, galerinha. Dá uma olhada nas alternativas. Veja aí, ó. 4π metros quadrados, 16π metros, 8, 6, 10. Ficou entendido para vocês o exercício? Sim. Beleza? Agora, gente, eu vou dar uma revisadinha com vocês nesse exercício aqui dessa inequação do primeiro grau, né? Porque teve gente que me mandou mensagem dizendo, professor, eu fiquei com dúvida, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma revisãozinha nele, porque esse curso, gente, é para a gente revisar conteúdos e fazer exercício. Então, isso aqui é de uma outra prova, tá? Também do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele está perguntando para a gente, ó, quem leu o enunciado? Eu leio, professor. Manda, campeão. Resolva a seguinte desigualdade e assinale o intervalo que representa a solução da inequação. Isso. Tá bem, depois a gente vê. Então, o que acontece? O que acontece? Vamos nós, ó. Aí você olha para aqui, para essa inequação, estão vendo, gente, que aqui tem um sinal de maior, ó. Tudo isso aqui é maior que zero, todos entenderam? Se tivesse tudo isso aqui igual a zero, seria uma equação, ó. Beleza? Aí, olha, tá aqui as alternativas, ó, nós precisamos descobrir. Agora, o que significa tudo isso aqui, ó? Como que a gente faz a tradução disso aqui para chegar nessa resposta, ó? Aí, gente, olha, isso aqui nós temos que fazer um procedimentozinho. Primeiro, nós precisamos achar a raiz de cada um desses fatores. O que é essa raiz, professor? Olha, nós não temos um incógnito aqui que é x, ó. Nós precisamos igualar isso a zero e descobrir qual é o valor de x que torna isso aqui nulo, ó. Ah lá. Então, a gente pega aqui, ó, vamos pegar cada um desses fatores. X mais 5, ó. X mais 5 igual a zero. Olha aí. Isso implica que... O que isso aqui vai implicar? O x vai valer quanto, moçadinha? Hã? 5. 5. 5? 5, moçada, assim? Todos concordam? De jeito nenhum. Porque se a gente falar que o x é igual a 5, ó, coloca o 5 aqui no lugar do x, vai ficar 5 mais 5 é igual a zero? Dá menos 5.
Menos 5. Porque Ah lá. quando você passa para o outro lado, ele vai inverter. Ele muda o sinal, parabéns, exatamente. Olha lá. Então, olha aqui, ó. A primeira solução da equação, a primeira raiz, a gente já achou. Quanto que vale a primeira raiz? Menos 5. Aí vamos agora para o segundo termo ali, ó, para o segundo fator, ó. Que aqui nós temos um produto, vocês concordam, ó? Concordam, ó? Olha lá. Agora nós temos x menos 1 igual a 0, ó. Quanto que vai ter que valer o x aí para isso ser verdadeiro? 1. 1. Olha lá, é só passar o x para o outro lado. Como ele estava menos 1, nós vamos passar ele, ó, conforme a nossa amiga aí lembrou, ó, é só a gente mudar o sinal. Olha lá, x igual a 1 é outra raiz nossa. Aí, professor, a raiz é que torna o valor que você vai colocar aqui em x, que vai tornar isso aqui igual a 0? Sim. Agora nós vamos pegar, ó, o outro fator, moçadinha, ó. Olha aqui, ó. Opa! Só um instantinho, gente. Eu acho que tem gente tentando entrar para nossa alegria. Ah lá, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Nós vamos pegar agora o outro fator, ó. Quem é o outro fator? X menos 2. Vamos igualá-lo a 0, ó. Com isso, o que é que que informação que nós retiramos, ó? Nós vamos descobrir que a raiz, ó, desse fator vai ser igual a quanto? 2. 2. É só a gente passar esse menos 2 para o lado direito da sinal de igualdade. Ô, professor, então quer dizer que nós encontramos todas as raízes? Sim. Quem são as raízes? Repetindo, é o valor de x que torna cada um desses fatores aqui igual a 0. Professor, para quê? Qual é a finalidade disso? Olha, nós vamos dar uns tracinhos aqui, ó, fazer uma representação na reta real. Tá, ó? E aí nós vamos representar os intervalos numéricos aqui, ó, para a gente poder fazer uma análise dos sinais, para verificar em que casos isso aqui é maior que 0 ou menor que 0. No nosso caso, o interesse, gente, é verificar onde que ele é maior que 0. Porque olha aqui o sinal que está aqui, ó. É um sinal de desigualdade, tá vendo? Ele está dizendo que esse produto aí tem que ser maior que 0. Agora, galerinha, presta atenção. Para que isso aqui seja maior que 0, a gente tem que pensar assim, ó. Se o primeiro fator for negativo, ó, o segundo também for negativo, o terceiro também for negativo, na hora que a gente multiplicar, vamos ver o que vai dar isso aqui? Negativo vezes negativo, vai dar o quê? Positivo. Positivo. Porque, por exemplo, se a gente pegar menos 3 vezes 4, vai dar quanto? Vezes menos 4, vai dar quanto? Por exemplo, se a gente tiver aqui, ó, menos 3. Mais 12. Mais 12. Agora, mais 12, se a gente multiplicar mais 12 por menos 5, dá quanto? Menos... Vou escrever aqui. Menos 3 vezes menos 4. Menos 60. Ah, parabéns, gurizinha. Quem que falou? A Clarinha? É. Ó, coisa rica. Presta atenção aqui, ó. É exatamente o que você disse, ó. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Mais 12 vezes menos 5, aqui, ó, dá menos 60. Ah, professor, você está querendo dizer para a gente, quando tiver tudo negativo, então, a gente vai ter um sinal negativo? É. E um sinal negativo, menos 60, ó,
é um número maior do que zero, gente? O que vocês acham? Não, ele está abaixo de zero, né? É. Então, ele não atende. Ah, professor, então agora basta a gente ver os sinais aqui, onde é negativo e onde é positivo nessas retas. Nós vamos fazer isso, tá? Então, ó, primeira coisa, nós vamos colocar o zerinho aqui, ó. Ó. Colocamos o zerinho. Aí nós vamos vir aqui, vamos representar agora cada um desses fatores, ó. Ó. O menos 5, aonde que ele está? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ah, professor, já comecei a entender, ó. Ali é o menos 5. Beleza. Agora, gente, a gente vem aqui e dá uma olhada nesse coeficiente aqui, ó, do primeiro fator. Professor, o que é coeficiente aqui, ó? Ali a gente tem assim, ó, x mais 5, ó. O que é o coeficiente? É tudo aquilo que vem antes do x, ó. Nesse caso aqui, a gente tem 1. E esse 1 é positivo, porque 1x é a mesma coisa que x, ó. Então, o nosso coeficiente aqui é positivo. Quando ele é positivo, gente, vai dar uma funçãozinha, ó, uma retinha inclinada para cima. Ó. Quando dá essa retinha inclinada aqui para cima, ó, significa o quê? Que todos os valores à direita aqui, ó, são positivos, ó. Todos são positivos. E tudo que tiver à esquerda da raiz aqui, ó, vai ser tudo negativo. Tudo negativo. Até onde, professor? Até o menos infinito aqui, ó. Até o menos infinito. Ah, comecei a entender. Vamos lá representar o segundo fator. Qual é a raiz dele? É o x igual a 1. Então, aqui está o zero, ó. Aqui está o zero. Aí nós vamos colocar quem aqui? O nosso 1zinho, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Até quando? Até o mais infinito, ó. Olha lá o símbolo de infinito, galerinha. Tá vendo? Do zero para a esquerda, a gente vai até o menos infinito. Do zero para a direita, a gente vai até o mais infinito, ó. Ah, professor, o x aqui deu 1. De novo, o coeficiente, tudo aquilo que vem antes do x aqui é positivo. Então, é como se nós representássemos aqui, ó, uma retinha aqui, ó, uma funçãozinha subindo, ó. Do lado direito da raiz, ó, vai ser tudo positivo. Ah, professor, então quer dizer que do lado esquerdo, ó, vai ser tudo negativo? Vai, ó. Vai. Ó. Opa, que beleza, gente. Tem gente chegando, só um instantinho. Então, quer dizer, professor, que do lado esquerdo vai ser tudo negativo? Vai ser tudo negativo, ó. E do lado direito da raiz? A nossa raiz é 1. Aí nós viemos aqui nessa reta real, ó, onde a gente representa os números reais. Estamos aqui no número 1, ó. Ó. E aí, do lado direito do 1, ó, tudo positivo. Do lado esquerdo do 1, olha aqui o 1, ó, tudo negativo. Agora vamos para o terceiro fator, ó. Nós temos que x menos 2 é igual a 0. Aí, ó, nós achamos o quê? O valor de x que torna isso aqui nulo, ou seja, igual a 0, ó. Nós descobrimos que esse valor é o 2. Agora nós vamos representá-lo aqui na reta, ó. Olha lá. Aqui está o 0, ó. Todos acompanhando? Sim. Ó. Agora vamos representar o 2, ó. O 2 está aqui, ó. O 2 está aqui, ó. Aí, ó, como o coeficiente dele também é positivo, tudo aquilo que vem antes do x,
Ô, professor, dá um exemplo aí, então, de um coeficiente negativo. Digamos que a gente tivesse assim, ó, menos 3x, ó. Tudo aquilo que está antes do x é o quê? É o menos 3. Se a gente fosse representar a funçãozinha, ela ia dar uma reta assim, ó, que ia descendo, ó. A curva da função seria representada assim. Agora, aqui, ó, como o coeficiente também é positivo, ó, ai, a curvinha da função, ó, é viradinha para cima, ó. Aí, tudo que está à direita da nossa raiz, ó, que é o 2, é positivo. É positivo. Ó. E tudo que está à esquerda da raiz, foi onde passou aqui, ó. Nossa raiz está aqui, ó. Ó. Nossa raiz está aqui, ó. No 2, no 1. Oi, amor. E aqui está aqui no menos 5, ó. Ali é o nosso valor da raiz, é uma bolinha aberta, tá, gente? Ela não é colorida. Tá, ó. Ô, professor, explica pra gente, por exemplo, eu tenho uma raiz aqui que é 2, ó. Se eu tivesse uma expressão assim, ó, x tem que ser maior do que 2. Aí eu ia vir aqui, ó, aqui é o 2, ó. Então, quem são os valores maior do que 2? É todo mundo que está para cá, ó. Ó. Todo mundo que está para cá, ó. 3, 4, 5, vai até o infinito. Agora, se eu tivesse escrito assim, ó, x é maior ou igual a 2, ó. Botamos um sinal de igual. O que você tem que fazer com a bolinha? Tem que colorir. Por quê, professor? Que o 2 também faz parte do intervalo, ó. É maior ou igual a 2. Isso é representação na reta real. Tudo bem, galerinha? Estão todos entendendo o que o prof está falando? Aqui, ó, ele falou para a gente que tem que ser maior, ó, e não maior ou igual, ó. Se ele falou que tem que ser só maior e não maior ou igual, o que a gente vai fazer? Nós só vamos representar com bolinhas abertas, ó. Bolinhas sem colorir. Todos entenderam? Agora, professor, a gente vai fazer a análise dos sinais. Vamos fazer a análise dos sinais, ó. Como é que a gente faz essa análise, ó? Como é que a gente faz essa análise, ó? Assim, ó. Do lado esquerdo da raiz aqui, ó, é tudo negativo. Do lado direito da raiz, é tudo positivo. Aonde que está a raiz, professor? É o 2. Ah, então, professor, vamos passar aqui, vamos fazer uma análise aqui, ó. Olha aqui, gente. Se nós pegarmos aqui, ó, se nós pegarmos aqui esse intervalo aqui do meio, ó, para a gente analisar, ó. E esse intervalo que está antes do 5. Vamos analisar esse que está antes do 5, ó. Tudo que está à esquerda do 5, vocês concordam que é negativo nos 3 fatores? Nesse aqui ele vai ser negativo, nesse aqui ele vai ser negativo, nesse aqui ele vai ser negativo. Aí vai cair na história da clarinha aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, aqui para trás, ó, do lado esquerdo dessa raiz igual a menos 5, não serve para a gente. Não serve para a gente. Por quê? Aqui é negativo, aqui é negativo, aqui também é negativo. Se você multiplicar um número negativo por um número negativo, vai dar um número o quê? Positivo. Se você multiplicar esse número positivo por um número negativo,
vai dar um número negativo. E ele quer que dê valores maiores do que zero, olha lá. E valores negativos não são maiores que zero. Ah, professor, quer dizer que do lado esquerdo aqui do número 5 não nos atende? Não, não nos atende. Agora aqui, ó, vamos analisar de menos 5 até menos 1, ó. Ó, no primeiro fator, ó, nesse intervalo aqui, galerinha, a gente está analisando agora esse intervalo aqui, ó. Ó, você vai poder ir com o pai, filho? Eu vou, pai, mas eu tenho paciente para atender agora. Tem. E volto só meio-dia. Só meio-dia. Entendi. Olha aqui, ó. Nesse intervalo aí, o que é que nós vamos ter? Nesse intervalo, nós vamos ter aqui um positivo, ó, um pedaço que é positivo. E outro pedacinho aqui, ó, no segundo fator, que é negativo. E outro pedaço aqui no terceiro fator, que é negativo. E aí, professor? Aí, olha que facinho, moçada, ó. Mais vezes menos, Clarinha, dá o quê? Mais com menos? É. Dá menos. Dá menos. E menos vezes menos? Mais. Dá mais. Ele não quer valores maior do que zero, coisa rica. É. Então, olha aqui, ó. Olha o que ele escreveu ali, aquela anotação que ele colocou aqui, vocês vão entender agora aqui, ó. De menos 5, vírgula, ou seja, até 1, ó, de menos 5, ó, até 1, os valores vão ser o intervalo vai ser maior que zero ou menor que zero? Menor. O que vocês acham? Menor. Vai ser maior que zero. Maior. Então, olha, se é maior que zero, atende ao requisito, à solicitação da nossa inequação. Ah, professor, quer dizer que esse intervalo aqui da letra E, ó, ele está ok? Ele está ok. Por que que o primeiro, a letra A, está errado, gente? Por que que o letra A está errado? Porque os dois são menores, os dois primeiros. Os três são negativos aqui, ó, de menos infinito, ó. Valores que estão aqui, que estão vindo lá do menos infinito, ó. Ó. Até ele chegar no menos 5, que é aqui, ó. Ó. Se você olhar os três fatores, eles são negativos. Seguindo o raciocínio da Clarinha, ó. Menos vezes menos dá mais. Mas mais vezes menos, ó, dá menos. E um valor negativo, menos, ó, é um valor o quê? Menor do que zero e não maior do que zero, que é o que ele colocou aqui na nossa inequação. Tá tudo bem, galerinha? Vocês estão conseguindo entender? Eu te espero, tá? Agora deu para entender, professor. Você entendeu, coisa rica? Entendi. Vamos avançar com raciocínio, ó. Ô, professor, e agora, ó? Nós descobrimos que esse intervalo que vai de menos 5, que é esse intervalo aqui, gente, até quanto? Até 1, ó. Ó, ele nos atende, ó. De menos 5 até 1, ele nos atende. Aqui está o 1, tá, gente? Quando eu fiz o traço lá, acabou que coincidiu com o 1 aí. Aqui está o 1zinho, ó. É difícil para escrever com essa canetinha, gente. Ó, aí o que acontece? Nós já descobrimos que esse intervalo que vai de menos 5 até 1, ele nos atende. E ele está representado aqui, ó. Ô, professor, é o único que vai de menos 5 até 1. Vocês aqui, ó, sem precisar dar continuidade na questão, vocês já acertariam o exercício. Eu vou continuar para que nós estamos revisando o conteúdo, moçadinha. Então, o que acontece? Eu vou continuar para explicar, ó. Vamos continuar. Vamos pegar agora do lado direito da nossa raiz. Ó, porque, ô professor, mas tem um intervalinho aqui que vai de 1 até 2, você não vai analisar ele, não?
Vamos analisá-lo, então, para vocês ficarem tranquilos, falar, poxa, ele fez tudo explicadinho, ó. De 1 até 2, o que que acontece? Aqui é positivo, ó, mais. No segundo fator também é positivo. Clarinha, mais vezes mais dá quanto? Menos. Hã? Mais com mais? Ah, É, desculpa. Mais, perdão. vai dar mais. E mais vezes menos, coisa rica. Mais com o quê, perdão? Mais com menos. Mais com menos dá menos. Vai dar menos. Você concorda que um valor negativo é maior que zero? É menor que zero? Concordo. Então, ó, esse intervalo de 1, eu vou fazer o desenho aqui fora, ó. Esse intervalo de 1 até 2, ó, ele dá um resultado, nesse intervalo aqui de 1 até 2, ele vai dar um resultado para a gente o quê? Menor do que zero. Por quê, professor? Ó, mais com mais, ó, mais na primeira aqui, ó, no primeiro fator, vezes mais no segundo fator, dá mais. Só que vezes menos no terceiro fator, vai dar o quê? Menos, ó. E aí, ó, se é um valor negativo, qualquer valor negativo, gente, é menor que zero. Então, de 1 até 2, ele não nos atende. Aqui, tá vendo aqui, ó? De 1 até 2, ó, ele apresentou esse intervalo aqui para frente, para a gente. Só que esse intervalo aqui tá errado, ó. De 1 até 2, vamos de novo aqui, galerinha, ó. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. E um valor negativo nunca vai ser menor do que zero. Nunca vai ser maior do que zero, perdão. Um valor negativo não vai ser maior do que zero. Aí ele não nos atende. Todos entenderam? Sim. Todos entenderam, Sim, moçadinha? Tá? Ah, o professor, dá um exemplo com número aí. Eu tenho assim, ó, 3, ó. Um valor positivo. Vezes. Ô, professor, que dia que isso foi vezes? Espera aí, deixa eu apagar aqui, tá, gente? Só um instantinho. Nós temos aí um valor, ó, 3. Eu vou colocar pontinho, gente, para ficar mais fácil. Mais fácil que desenhar o sinal de vezes aqui com a canetinha, ó. 3 vezes 5. Ó, são todos valores positivos. Agora eu vou botar um negativo, ó. Aí vocês vão me falar quanto que dá essa conta. Quanto que dá essa continha, gente? Quanto que dá essa continha, moçada? Menos 20? Menos 60. Menos 60. Menos 60. Como assim, prof? Ó, só fazer aí, ó. Ah lá, eu consegui desenhar ali mais ou menos, não ficou muito bonito, mas deu para dar uma melhoradinha. Olha aqui, ó. Aqui é 3 positivo, ó, porque não tem sinal de menos na frente. Aqui é 5 positivo. Então, os dois são positivos, ó. Positivo, ó, mais, ó. Positivo, vezes outro número positivo, que é o 5. 3 vezes 5, 15. Tá, deu um número positivo. Agora, positivo vezes negativo. 15 vezes menos 4. Deu um número o quê? Negativo. Todo número negativo, gente, é o quê? Menor do que zero, ó. E aqui no nosso exercício, ele não está interessado em valores menores do que zero, ó. Ele está interessado em valores o quê? Maiores do que zero, ó. Então, esse intervalo de 1 até 2 aqui, ó, não presta para a gente. Ah lá. E aí, ó, o que que acontece? Vamos observar se isso aqui está certo agora, moçadinha. Professor, explica aqui para a gente, ó, por que que esse que você acabou de sublinhar aí está certo. Eu vou explicar.
Perdão, gente, por ir tão devagarinho, mas eu prefiro explicar porque teve gente que falou, professor, repete para a gente aquele tema que você fez na quinta-feira, para que a gente possa entender bem direitinho. É isso que a gente está fazendo agora, tá? Olha aqui, ó, vamos analisar. Do lado direito do 2, gente, aonde está a nossa raiz 2, ó. Quando eu mexo com a borracha aqui, vocês veem bem daí? Sim. Tá. Olha aqui onde está o algarismo 2. Ó. Vamos analisar do lado direito dele. Para a gente analisar, eu vou passar uma retinha aqui, ó. Eu vou fazer um traço, só para vocês verem onde que estão os sinais positivos. Ó. Aqui, ó, do lado direito do -2, eu passei um traço na vertical. Esse primeiro fator, ó, ele é positivo. Esse segundo fator, ó, ele é positivo. Esse terceiro fator, ó, ele é positivo. Até o mais infinito ali, ó, em todos três, ó. Como assim até o mais infinito, professor? Se eu pegar 1 bilhão, multiplicar por 1 bilhão e multiplicar por 1 trilhão, são todos valores positivos. Qual que vai ser o resultado? Vai ser positivo. Um número positivo é maior do que zero? O que vocês acham? É. Sim. É. Pode ser qualquer número, ó. Por isso que a gente coloca até o mais infinito aqui, pode ser um número infinitamente grande. Como ele é um número positivo, olha lá, se nós tivermos 3 números positivos, no nosso caso aqui tem que ser maior do que 2, ó. Ah, professor, então pega o 3 aí para a gente testar. Vamos lá, ó. 3 vezes 3 vezes 3, ó. Vai dar quanto isso aqui, moçada? 9. 9. Hã? 9 não. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27. É. Todos concordam? Olha lá, Sim. já está bem difícil para escrever com a canetinha. E no início da aula até que vai mais ou menos. Depois ela começa a dificultar bastante. Olha lá, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vocês acham que o 27 é um número maior do que zero? É. Sim. É. Olha o que ele está querendo aqui, ó. Olha lá. Intervalos que sejam maiores do que zero. Então, daqui do lado direito do 2, ó. Estou pondo uma seta ali para vocês verem a raiz, ó. Do lado direito do 2, ó. Do 2, ó. Até o mais infinito, vai dar tudo valores maiores do que zero. Aí você vem aqui, professor, agora eu entendi isso aqui, ó. Do 2, ó. Até quanto? Até o mais infinito, estão percebendo aqui, galerinha, ó. Do 2 até o mais infinito, ó, é solução para a gente. É solução para a gente. Vocês perceberam? Só que, olha o que o danadinho fez com a gente, olha, ele colocou do 2 ao mais infinito em todas, ó. Ó, com exceção da primeira aqui, ó. Então, se você vem aqui e descobre que a primeira está errada, você tem que fazer os outros, analisar os outros, ó. Vocês perceberam aí, moçada? Sim, deu para entender. Esse tipo de análise, gente, faz a gente lembrar álgebra, faz lembrar funções, faz a gente lembrar essas regras de sinal, e são exercícios muito inteligentes. Nos faz revisar muitos conteúdos. Vocês entendem? Ô, professor, quer dizer que se eu tivesse um fator aqui que fosse assim, ó.
Ó, menos 3x, ó. Se tivesse um fator assim, por exemplo, ó, menos 3x mais 4. O que ia acontecer? A gente ia analisar os sinais dele aqui, ó. Qual que é a raiz desse fator aqui? Nós íamos pegar e igualar a zero. Porque descobrir a raiz é descobrir o valor do x que torna isso aqui igual a zero, ó. Olha lá. Menos 3x mais 4 igual a zero, ó. Olha lá. Como que a gente resolve isso aqui? Como que a gente acha o valor de x? Esse valor vai ser positivo ou negativo, Clarinho? Positivo, Por quê, filha? porque menos com menos é mais. E isso, menos 4 dividido por menos 3 é igual a quanto, Clarinha? É para arredondar ou... Pode ser em forma de fração, coisa rica. Ah, tá. É igual a 4/3, olha lá. 4/3, é. Beleza? Se a gente tivesse, gente, um fator que o coeficiente x fosse negativo, na hora da gente representar essa funçãozinha aqui, ó, esse traço que foi dado para falar que do lado direito dele é positivo, a gente ia inverter. Tá? Eu estou explicando aqui porque vai que cai um negócio desses, vocês sabem fazer, ó. Ó, se a gente fosse representar isso que está aqui, ó, esse fator, deixa eu fazer uma setinha ali. Se nós fôssemos representar, ó, esse fator ali, ó, esse aqui, ó, como que ia ficar? Ia dar uma retinha assim, ó. Ó. Tá vendo? Do lado esquerdo dela, ó, ia ser tudo positivo. E do lado direito dela, ia ser tudo negativo, ó. Ah, professor, quando esse coeficiente desse fator aqui for negativo, aí ó, na hora de a gente representar os sinais, olha aqui não era tudo positivo, gente, o coeficiente x, ó. Aqui é positivo porque é 1, aqui é positivo também que é 1, ó. Aqui também é positivo. Não tem menos nada aqui, ó. Aí do lado direito aqui ficou tudo positivo, olha, do lado direito das raízes. Vocês observaram isso? Estão entendendo o que eu estou falando, galerinha? Sim, Sim? sim. Entende? Quando esse coeficiente aqui for negativo, vai acontecer isso aqui. Vocês vão representar a retinha, ao invés de ser para cima, igual nós colocamos aqui, ó, em todos eles, ó, tudo para cima, o que vocês vão fazer? Vocês vão representar ela para baixo, quando esse coeficiente aqui, ó, tudo aquilo que vem antes do x, ó, o que tem antes do x aqui, ó, menos 3, ó. Quando esse coeficiente é negativo, a gente bota essa representação para baixo. Do lado esquerdo dela vai ser tudo positivo. E do lado direito vai ser tudo negativo. Aí, na hora de você representar aqui na reta real, você representa normalmente e faz as análises. E descobre tudinho. Menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais. Aí é só você ir fazendo esse joguinho de sinal e resolver. Graças a Deus, gente, eu acho que eu consegui explicar um pouco melhor hoje. Vocês concordam? Não estava na aula de quinta, professor, mas deu para entender bem a Professor. matéria. Deu para entender bem, teacher. Deu para entender bem? Muito Deu. bem. Porque se cai um negócio desse, já caiu inequação, tá, gente? Ô, prof, por que você está insistindo com esse assunto aí? Já caiu inequação na prova do Instituto Federal, tá? Então, e às vezes, gente, essa inequação, ela vem assim, com as proposições diferentes dessa que a gente acabou de comentar aí, tá? Por exemplo,
ele bota lá, era bom, eu acho que tem um professor, gente, que só está fazendo prova do Instituto Federal. E com certeza ele já deve ter feito essa questão aí com vocês. O que acontece? Ele dá aula na quinta-feira. E aí, com certeza ele já deve ter feito essa questão com inequação. É bem importante você estar dando uma olhadinha, porque assim, gente, o que eu percebi nos outros anos? Tem uma questão de teorema de Tales, uma questão de teorema de Pitágoras, uma questão de razão e proporção, uma questão de regra de 3. Se não me engano, lá no edital está a regra de 3 simples. Aqui no curso nós estudamos a regra de 3 composta, que é mais complexa ainda. A regra de 3 simples, gente, ela é mais simples de você resolver do que a composta. E aqui nós estudamos a composta. Vocês se lembram lá qual era o método que a gente utilizava para resolver uma regra de 3 composta? Vocês se lembram? Primeira coisa, a gente separa as grandezas, né? Separa as grandezas, depois vai ter uma incógnita, ele vai perguntar alguma coisa no exercício que vai ser a sua incógnita. Aí você vai lá e coloca a setinha onde tiver essa incógnita, ou para baixo ou para cima. E analisa as outras grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Por exemplo, 10 operários fazem uma casa em 6 meses. 15 operários vai fazer em mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Ele vai fazer em menos tempo, concorda? Por quê? São grandezas inversamente proporcionais. Você tinha 10 que fazia em 6 meses. Você foi lá e aumentou o número de funcionários. Né? Qual que é a tendência? Se aumentou o número de pessoas trabalhando, você vai gastar menos tempo. Então, eles vão fazer em menos de 6 meses. Todos entenderam a ideia? Nossa, gente, que trabalheira para pagar isso aqui. Vamos ver se tem algum recurso aqui, né? Será que tem um apagar todo aqui? Entenderam qual que é a ideia? Então, essa questão das coisas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais são assim. Ah, não. Volume, tá, moçadinha? Toda vez que vocês tiverem volume, vai aparecer o quê? As unidades cúbicas, tá? Aqui, ó, tem exercício, gente, que ele fala para a gente o valor de π. Aqui ele considerou o π igual a 3. Aí você vai lá na fórmula, ó, substitui o valor de π igual a 3. Olha esse exercício de baixo. Não, o exercício da outra prova, ó. Ele veio aqui, gente, ó, ele não considerou o valor de π igual a nada, ó. Se ele não considerou o valor de π igual a nada, você mantém o valor de π na fórmula, ó. Lá na resposta vai aparecer, ó, a constante π, como a letra grega, igual está aqui, ó. Fiquem atentos com isso. Ah, professor, mas a professora lá na minha escola falou que o π vale 3,14. Espera ele dizer quando vale. Se ele não adotou o valor de π, a resposta vai estar em função do π, ó. Olha lá, vai aparecer o π aqui, ó. Tá vendo? Agora, na outra prova aqui, ó, o que ele falou? Adote o valor de π, ou considere o valor de π, ou considerando o valor de π igual a 3. Nesse caso, você vai lá na fórmula e coloca o valor de π. Deixa eu fazer um exemplozinho aqui, gente, ó.
digamos, gente, que eu tenha um círculo, digamos que eu tenha um círculo cujo raio, ó, digamos que eu tenha um círculo cujo raio vale 8 metros. Qual vai ser o comprimento dessa circunferência, gente? Se o raio vale 8. O perímetro, Isso, calcular? coisa rica. Perímetro é Tá, peraí, comprimento. vale 8 metros Oi? o raio? Vale 8 metros O o raio vale 8 metros. Quanto que dá o E comprimento ou o perímetro dessa circunferência? tem que adotar pi Igual aqui, tá aqui, coisa rica. Ah, é que eu não tinha visto. Ok. Peraí, professor. Calcular. 48? Vamos ver? Qual que é a fórmula para calcular o perímetro de uma circunferência? 2 vezes π vezes o quê, filho? O raio. O raio. Então, vamos lá. O 2 é 2. Já está aí a constante. Ó. Ele falou que a constante π é para adotar igual a quanto? 3. 3. No lugar do π, nós vamos colocar 3. O raio, nós vamos olhar na figura e vamos descobrir. Ó. Olha lá, foi dado. Ó, não precisa descobrir nada. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. 48 o quê, hein? Metros cúbicos. Ah! Cúbicos, não. Se é perímetro, coisa rica, o comprimento de alguma coisa a gente dá em qual unidade? Quadrado? Metros quadrados. Metro quadrado, galerinha. Metro quadrado é unidade de quê? De área. Quando é perímetro, é só metro. É só metro. É. Concorda? Se a gente pegasse um barbante, igual eu fiz aqui na figura, ó. Ah, que bom, gente, que a gente está revisando essas coisas. Isso tem que estar bem entendido, porque vai muito estudante lá para o instituto que tem dúvida nessas É que coisas. eu vi metro cúbico ali e falei metro cúbico sem pensar. Não, um impasse, filhinho. Agora é a hora de ter essas dúvidas, ó. Tá vendo que eu envolvi aqui, ó? Ó, não sei se vocês estão vendo bem daí, ó. Eu envolvi aqui a figura, essa figura aqui cilíndrica aqui, ó. Né, ó, que essa aqui é uma circunferência, ó. Quando a gente envolve e estica aqui, ó, a gente vai achar o comprimento dessa fita, ó. Aí vai ser em centímetro, vai ser metro, vai depender de quem? Do raio. Se for um raio muito grande, entenderam? Sim. Beleza? Sim, professor. Agora eu Beleza. vou fazer a perguntinha aqui, só mais um minutinho, gente. Ó, essa área do círculo aqui, ó. Quanto vale essa área do círculo aqui, ó? Ó, perceberam que área é um negócio que, tá vendo? É uma superfície, moçada. Circunferência é só essa linhazinha de fora aí, ó, que vocês estão vendo. E né, que aqui está um ovo, na verdade. Deus, oh Deus. Né? Lá eu sinto muita falta do Zoom. Eu vou ver se a gente consegue resolver esse problema, gente, para poder desenhar as figuras bem bonitinho para vocês. Então, ó, a circunferência é essa linhazinha. Se a gente esticar essa linhazinha, vai dar o quê? Vai dar tantos metros. No caso aqui, são 8 metros de raio, ó. Aí essa circunferência, se você esticar, ó, deu 48 metros, ó. Agora nós vamos calcular a área. Qual que é a fórmula para calcular a área de uma circunferência, galerinha? Pi vezes o raio ao quadrado. Pi vezes o raio ao quadrado. Ô, professor, agora eu entendi por que que unidade de área dá metro quadrado, dá centímetro quadrado, dá milímetro quadrado. Quer ver? Olha aqui, moçada. Olha aqui, ó. Quanto que vale o pi no nosso caso aí? 3. 3. Nós vamos adotar aqui, ó, considerar o pi igual a 3. Então, no lugar do pi, a gente vai colocar quanto?
3. 3. Quanto que vale o nosso raio? 8, mas se quiser substituir por 64, porque é ao quadrado. Isso. O raio não é 8 metros quadrados? Uhum. Agora, presta atenção no que o prof vai fazer aqui em cima. Ó. 8 metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Olha aqui, 8 ao quadrado dá quanto? 64. 64. E metro elevado ao quadrado? Metro quadrado. Metro quadrado. Olha lá. É a unidade de área. Olha aqui na unidade de comprimento. Ah, professor, aqui não tem quadrado, É 2 vezes π vezes r. Como r vale 8 metros, aí vai ficar 2 vezes o π, que é 3, dá 6. 6 vezes 8, 48. Aí ficou o quê? Metro, porque aqui é metro, O raio não vale 8 metros? Multiplica agora. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. 48 o quê? Metros. Claro, é uma unidade de perímetro, de comprimento. Agora, aqui a gente tem na fórmula o quê? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Só que aqui, quanto que vale o raio? 8 metros. 8 elevado ao quadrado, 64. Metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Óbvio, é uma unidade de área. Agora, quanto que vai dar a nossa área aqui, então, galerinha? 192 metros quadrados. Mas é uma bênção de Deus, a gurizinha. Olha lá. 192 metros quadrados, Vocês entenderam, galerinha? Sim, Entenderam a diferença? sim. Graças a Deus, moçada, muito legal. O prof fica muito feliz de ter uma galerinha tão engajada assim. Tá? Tudo de